Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar não sobre saúde mental, mas sobre ambiente corporativo. Eu tenho ficado bastante preocupada com a quantidade de reclamações oriundas de empresários. Não importa se a empresa é pequena, média ou grande, não importa a área de atuação. Existe uma reclamação comum entre todos eles, que envolve essa última geração e a dificuldade desses jovens de aderirem ao ambiente profissional, de vestirem a camisa da empresa, de trabalharem com o mínimo de responsabilidade. Então, o que vem acontecendo? Muitos jovens, eles possuem dificuldades para lidarem com frustrações. E aí vai um aviso para os pais para observarem os seus filhos, porque da mesma forma que o jovem manifesta alguns movimentos em casa, esses mesmos movimentos serão manifestados no ambiente profissional. E existem alguns comportamentos que não são adequados. Não estão sendo adequados, na verdade, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, existe uma dificuldade para lidar com frustração. Existem relatos de jovens que simplesmente pegam a bolsa e vão embora. Aí eu fico pensando, nossa, vive do quê? Né? Porque eu observo uma facilidade tão grande de sair do trabalho e, principalmente, apresentam posturas e comportamentos muito inadequados. E pensando nisso, eu gostaria de pontuar rapidamente a imagem, o vestuário e o comportamento. Bom, a primeira impressão é de fato a que fica. Depois, para mudarmos, caso a primeira impressão tenha sido negativa, demora um pouquinho mais de tempo. Quando eu conheço alguém, a outra pessoa vai formar uma imagem ao meu respeito nos primeiros minutinhos de conversa, se não, né, alguns segundos aí antes de chegar no primeiro minuto. É muito rápida essa construção. Eu não preciso falar absolutamente nada. Se eu entrar numa sala e várias pessoas estiverem me olhando, elas já vão construir uma imagem sobre a minha pessoa. E aí que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A comunicação, ela faz parte da construção da imagem. E eu vou pontuar o verbal, a paralinguagem e o não verbal. Quando eu falo com você, nós estamos trabalhando o quê? Palavras. Isso corresponde a 7% do meu potencial de comunicação. O meu tom e o meu timbre de voz corresponde a 38% do meu potencial de comunicação. Então, se eu chego no trabalho, eu falo bom dia de uma forma super grosseira, eu vou receber grosseria ou as pessoas vão me ignorar, mas não vão gostar nada do que eu vou estar fazendo naquele momento. Isso é um exemplo de paralinguagem. E o oposto também se aplica. E o não verbal, o próprio nome já está dizendo, eu não estou falando uma palavra, mas é a minha fisionomia, são os meus gestos, é o meu comportamento, é a forma como eu me sento, a forma como eu me coloco quando eu estou de pé, tudo isso vai comunicar. E, novamente, é inconsciente. Então, se eu não me conheço, se eu não trabalho as minhas emoções, o que vai acontecer? Eu vou expressar essa disfuncionalidade no meu não verbal. Por isso, se conhecer, o se trabalhar, o se melhorar constantemente é extremamente importante para que o seu não verbal seja o melhor possível. Esse é um ponto. Outro ponto muito importante: vestuário, piercing, tatuagem. Quando eu vou trabalhar numa empresa, tá?
eu estou vendendo horas de trabalho. Então, eu preciso me adequar às exigências daquela instituição. Então, existem empresas que não podem usar determinadas roupas. Existem empresas que permitem o uso de determinadas roupas. O jeans, por exemplo, ele comunica algo mais casual. Tem empresa que não permite o jeans. E tá tudo bem, porque a gente tem que respeitar e obedecer. Outras empresas, elas vão querer o social. Observem os executivos de um banco. Eles não estão de jeans, eles estão de social. E se nós queremos trabalhar naquela instituição, nós precisamos respeitar e obedecer. Senão a gente vai fazer outra coisa da vida, né? O que não pode é eu pegar uma roupa de balada e levar para o meu ambiente de trabalho. O que não pode é eu ir vestida com uma micro saia ou micro shorts, decotão e muitas vezes regata, quando existem empresas que não permitem que nós mostremos o ombro, a exemplo de empresas judias. Eu trabalhei em uma, amei trabalhar, antes de eu assumir 100% a clínica, e lá era uma empresa que não podia usar roupas que mostrassem os ombros. E tudo bem, nós tínhamos que respeitar. Até por uma questão ética, não é verdade? Então vamos lá. Então a gente precisa observar as roupas que nós estamos usando, respeitar o ambiente corporativo, respeitar os colegas. Porque a nossa roupa também está comunicando e está se relacionando com todo aquele grupo de trabalho. Então, se eu vou vestida de uma forma muito provocativa, eu também vou estar desrespeitando aqueles colegas que estarão compondo a equipe comigo. Tatuagem. Isso também virou um problema, porque existem empresas que não aceitam tatuagem. Nós ainda vivemos num país muito conservador e muito preconceituoso, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Queremos ter tatuagens? Está super na moda? Ok, mas vamos observar o local onde a tatuagem vai ser realizada. Porque existem empresas mais tradicionais que não vão contratar alguém com tatuagens muito evidentes. Eu mesma, já faz um tempo, em um determinado momento, eu saí de um estabelecimento e eu cruzei com uma moça. E ela tinha tatuado uma caveira, vermelho sangue, aqui. Quando eu olhei para a tatuagem, eu me senti super mal. E me faltou naquele momento até o ar, de tão agressivo que era. Uma tatuagem absolutamente agressiva, agredia aquelas pessoas que olhavam para ela. E isso não é legal. É um exemplo muito gritante, mas um exemplo real do quanto isso pode ser prejudicial considerando o ambiente profissional. E piercing. Piercings também estão na moda, mas vamos observar, existem empresas que não aceitam, outras aceitam, mas muitas vezes querem piercings bem discretinhos. Aqueles piercings de chifre, por exemplo, que vem até o lábio, aquilo muitas empresas não vão aceitar. Então a gente precisa obedecer sem reclamar, porque a gente vai estar vendendo a nossa hora. É uma prestação de serviços. Olha, eu vendo a minha hora, eu vou ficar tantas horas sem fazer nada meu pessoal, porque eu estou vendendo as minhas horas em troca do meu salário. E eu tenho a obrigação do quê? De ser responsável, de colaborar, de fazer acontecer, né? De me relacionar bem com as pessoas. É o mínimo, né, pessoal? E não fazer o que está acontecendo hoje em dia, que é você simplesmente largar as coisas e ir embora. Eu também soube de um caso de um subordinado. Ele tinha que fazer um relatório, a chefe cobrou, ele pegou o relatório e jogou na mesa dela e falou, faz você. Gente, isso é comigo. Eu, como administradora de empresas, eu jamais contrataria uma pessoa que age dessa forma. Entende? O mundo é muito pequeno, as empresas se comunicam. Isso fica registrado, né? E, por fim, o comportamento. Existem comportamentos muito inadequados. O falar muito alto, ficar conversando o tempo inteiro, o fazer fofoca, maledicência, rádio peão, pelo amor, né? A gente tem que tentar compreender os colegas, nós temos defeitos, os outros também têm, né? Então a gente precisa pegar um pouco
leve aí quando a gente falar sobre ambiente, sobre relacionamento no ambiente corporativo. E só para fechar, eu soube de um caso de uma menina que falava muito alto e ela foi demitida. Ela estava arrumando estojo e ela pegava as canetas do estojo e batia na mesa, e batia na mesa. Gente, quem bate na mesa é criança, não é um adulto que está sendo demitido, pelo amor de Deus, né? Então, esse é o meu recado. Vamos observar a imagem que nós estamos transmitindo, né? Nós levantamos da cama, mesmo de pijama, nós estamos comunicando algo. Vamos observar isso com carinho. Vamos tentar fazer o nosso melhor. O fato de eu ter responsabilidade e comprometimento no trabalho não quer dizer que na outra ponta eu não possa trabalhar qualidade de vida. Mas essas duas áreas precisam conversar, porque a vida não é oba-oba, a vida não é só lazer, a vida não é só diversão, pessoal. A vida também é trabalho, é construção, é responsabilidade, mas também aquele gostinho de, puxa, eu consegui. E esse gostinho só sente as pessoas que realmente se dedicam a construir alguma coisa. Um beijo, pessoal. Até a próxima.